Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em Gênesis capítulo 11. Um capítulo, olha, cheio de eventos marcantes. Com certeza. É um capítulo fundamental. E para nossa análise, a gente está usando Bíblias de estudo, a Holman e a NAA, que trazem notas e comentários bem úteis para a gente entender melhor o contexto, né? Exato, ajudam a aprofundar. O cenário é aquele mundo pós-dilúvio, a humanidade está recomeçando, todo mundo descendente de Noé. Mas o que acontece quando o pessoal se junta de novo? Pois é. Gênesis 11 traz basicamente duas partes, a famosa história da Torre de Babel e logo depois uma genealogia que vai nos levar até Abrão. Figura-chave. Então, ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O capítulo abre com uma imagem quase pacífica, né? Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Todo mundo se entendendo perfeitamente. Uma unidade total. Mas essa unidade logo se põe em movimento. O texto diz que um grupo veio lá do Oriente, achou uma planície em Sinar e decidiu, é aqui, vamos morar aqui. E Sinar, é importante dizer, não é um lugar qualquer. Corresponde à antiga Babilônia, bem no coração da Mesopotâmia, um centro neurálgico daquela civilização. Ah, certo, Babilônia. E o texto até descreve a tecnologia deles. Diz que eles falaram: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em vez de pedra, o que era comum, e betume, tipo um piche, como o argamassa. Interessante essa descrição técnica. Sim, e o mais legal é que a arqueologia confirma isso, sabe? As escavações lá na região encontraram construções exatamente assim. Mostra que era uma técnica avançada para eles na época. Nossa! Inclusive, é bem possível que aquelas torres enormes em degraus, os zigurates, sabe? Que eram comuns na Mesopotâmia, Sim, já ouvi falar. tenha servido de inspiração para a descrição da Torre de Babel. Eram templos altos, feitos com milhões de tijolos de barro, às vezes revestidos com tijolos cozidos para durar mais, e tudo colado com betume. Imagina o tamanho e a imponência disso. Dá para imaginar. E a ambição deles parecia ser do tamanho da construção, né? O versículo 4 diz: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Chegar aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tem muita coisa aí. Chegar aos céus, ter um nome famoso, evitar ser espalhado. Parece um projeto de autossuficiência total, né? É aqui que fica realmente interessante. Exatamente. É isso que as fontes que a gente consultou apontam. Tem um elemento muito forte de orgulho humano aqui. Uma busca por segurança, por unidade, mas baseada na própria força, na própria tecnologia, sem depender de Deus, né? Uhum. Independência. Isso. A ideia de tornar o nome célebre é quase um grito nesse sentido. E alcançar os céus não era só altura física, provavelmente. Talvez um desafio simbólico mesmo, a autoridade divina. Faz sentido. Alguns comentários até traçam um paralelo com a rebelião lá no Éden, sabe? Tanto lá como aqui em Babel, parece existir essa tentativa humana de definir o próprio destino, de ser o centro de tudo. Há uma repetição do padrão, talvez? Pode ser visto assim. E tem mais um detalhe. Essa vontade clara de não se espalhar. Isso ia contra a orientação que Deus tinha dado antes, lá em Gênesis 1:9, para a humanidade encher a terra. Era um projeto de concentração de poder e glória, em vez de dispersão e povoamento. Entendi. E como Deus reage a esse super projeto humano tão autocentrado? O texto usa uma imagem curiosa. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. É, como se precisasse olhar de perto, né? E a avaliação divina no versículo 6 é muito forte. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Parece haver uma preocupação com o potencial ilimitado dessa unidade focada na própria ambição. Um potencial talvez perigoso. Sim, perigoso no sentido de se desviar completamente do propósito divino. E a resposta é, criativa e eficaz, a confusão das línguas. Ah, a famosa confusão. O versículo 7 usa uma linguagem que chama atenção. Venham.
desçamos, e confundamos ali a língua deles. Esse plural desçamos, confundamos, sempre gera debate teológico, né? Se é um conselho divino, a trindade. Mas o efeito prático é imediato. A comunicação quebra. E aí vem o nome, né? Exato. O nome da cidade, Babel, soa muito parecido com o verbo hebraico balal, que significa confundir. É um dos jogos de palavras mais conhecidos da Bíblia. O próprio nome do lugar vira um memorial do que aconteceu. Que incrível. E a consequência direta está nos versículos 8 e 9. As pessoas não conseguem mais trabalhar juntas, a obra para, e o Senhor os espalha dali por toda a terra. Nossa, que reviravolta. Eles queriam unidade forçada, fama, e o resultado foi confusão e dispersão total. É uma ironia muito forte, não acha? Exatamente. O projeto que queria impedir o espalhamento acaba sendo justamente o gatilho para que ele aconteça de forma definitiva. O tiro saiu pela culatra, como dizem. Precisamente. É como se a própria rebeldia humana fosse usada, no fim das contas, para cumprir o propósito divino original de povoar a Terra. Uma dinâmica bem interessante entre a liberdade humana e a soberania de Deus. A unidade baseada no orgulho levou à fragmentação. Essa história de Babel realmente marca. Mas o capítulo não acaba aí, né? A narrativa muda completamente de tom e entra numa seção que, assim, à primeira vista parece bem mais árida. Uma genealogia. Sim, a partir do versículo 10. São estas as gerações de Sem, e aí vem a lista. Sem gerou Arfaxade, que gerou Salá, e por aí vai com as idades de cada um. Por que colocar essa lista de nomes logo depois de um evento tão dramático como Babel? Qual a função disso? Então, o fascinante aqui é que essa lista, essa Toledot, que é gerações em hebraico, ela não é só um apêndice. Essas genealogias são como a espinha dorsal do livro de Gênesis. Elas estruturam toda a narrativa. Ah, entendi. Elas dão a estrutura. Exato. E essa genealogia específica, de Gênesis 11, 10 a 26, tem um papel muito importante. Funciona como um foco de luz narrativo. Depois daquela dispersão toda, da confusão de Babel, a história se afunila, foca em uma única linhagem. A de Sem, filho de Noé. É essa linha que vai nos levar direto a Abrão, que vai ser o protagonista da próxima grande fase da história. Então é um jeito de dizer, no meio do caos, Deus continua com um plano focado. Exatamente. É a linha da promessa sendo traçada. Faz sentido. Não é só uma lista, é um mapa que guia a gente do cenário global de Babel para uma família específica. E o padrão se repete, né? Fulano viveu X anos, gerou Cicrano, viveu mais Y anos, teve outros filhos. Quase um ritmo constante depois daquela turbulência toda. Isso, um ritmo quase litúrgico. Mas tem um detalhe interessante nesse ritmo: a longevidade. Percebe como as idades diminuem drasticamente comparadas às figuras antes do dilúvio? Verdade. Aqueles números enormes, Matusalém com mais de 900 anos. Pois é. Sem ainda vive 600 anos. Mas depois as idades caem bastante. Arfaxade, 438, Salá, 433. Tera, que é o último dessa lista principal, vive 205 anos. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe uma mudança bem significativa. Talvez nas condições de vida, talvez na própria natureza humana depois do dilúvio e de Babel. Algo mudou. Uma consequência, talvez. É uma possibilidade interpretativa. E, só por curiosidade, é interessante notar que existem pequenas variações entre os manuscritos antigos que chegaram até nós. Como assim? Algumas traduções bem antigas, como a Septuaginta, que é a versão grega, incluem um nome a mais nessa lista ou registram idades um pouquinho diferentes. Isso não muda a mensagem principal, que é ligar Sem a Abrão, claro. Mas é um lembrete interessante de como esses textos foram copiados e transmitidos com cuidado ao longo de séculos. E pequenas diferenças podem surgir nesse processo, né? Entendo. Mostra a história da transmissão do texto também. Bem interessante. Bom, essa genealogia nos leva até Tera. O versículo 27 resume. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. A família central agora. Mas logo em seguida vem uma notícia triste. Harã, um dos filhos de Tera, morre na terra onde nasceu, em Ur dos Caldeus, antes do próprio pai, Tera.
Ur dos Caldeus. Esse nome soa importante. E como? Ur era uma cidade enorme na antiga Mesopotâmia, fica no atual Iraque. As escalações arqueológicas lá, feitas por Leonard Woolley nas décadas de 1920 e 30, revelaram uma metrópole incrivelmente desenvolvida. Sério? Sim, um centro de poder, de cultura, de religião, especialmente ali por volta do 3º milênio antes de Cristo. Tinha templos gigantescos, como o famoso zigurate dedicado ao deus Lua Nana. Era um lugar super vibrante. Uau! Sobre o termo dos caldeus, alguns estudiosos acham que pode ser uma atualização posterior no texto, sabe? Porque o povo caldeu só ganhou destaque na região bem depois da época provável de Abrão. Mas a identificação de Ur como ponto de partida da família é muito forte na tradição. Entendi. Um grande centro do mundo antigo, então. E o texto continua falando dos casamentos. Abrão casa com Sarai e Naor casa com Milca, que era a filha do irmão falecido Harã, sobrinha dele, né? Isso. E aí vem uma informação que vai reverberar por muitos capítulos. Sarai era estéril, não tinha filhos. O texto faz questão de registrar isso e as notas que a gente leu realmente destacam isso como um ponto crucial. Prepara o terreno para o que vem depois. Sem dúvida, a esterilidade de Sarai introduz uma tensão enorme logo de cara. Como é que a promessa de Deus, que a gente vai ouvir no capítulo 12, de fazer de Abrão uma grande nação, como isso poderia acontecer se a esposa dele não podia ter filhos? Exato. Fica a pergunta. Isso já sinaliza que a história dessa família vai depender de algo além da capacidade humana. Vai precisar de intervenção divina. Cria uma expectativa, um desafio desde o começo. Deixa a gente na ponta da cadeira, né? Exatamente. E aí a família se mexe. O versículo 31 é a chave. Tera tomou Abrão, seu filho, Ló, seu neto, e Sarai, sua nora. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. O destino era Canaã. Ah, Canaã. A terra prometida. Só que eles não chegam lá. Foram até Harã, onde ficaram. Eles param no meio do caminho. E Harã, embora não fosse Ur, também era uma cidade importante, um centro comercial relevante ali no norte da Mesopotâmia, hoje na Turquia. Não foi uma parada em qualquer lugar. Entendi. Uma jornada que começou, mas que Tera não completou. E a história dele termina ali mesmo. Foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Fim da linha para ele. Isso. E aqui tem um pequeno quebra-cabeça cronológico que os estudiosos adoram discutir. Ah, é? Qual? O texto diz que Tera tinha 70 anos quando gerou os filhos, né? Abrão, Naor e Harã. E que morreu aos 205 anos em Harã. Só que lá em Gênesis 12, versículo 4, diz que Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, para ir para Canaã. Deixa eu ver. 70 mais 75 dá 145, não 205. Exato. Pelas contas, parece que Abrão saiu de Harã muito antes do pai morrer. Isso levou a algumas ideias. Talvez Abrão não tenha sido o primeiro filho a nascer quando Tera tinha 70, ou talvez ele tenha partido antes da morte do pai mesmo. Embora um texto lá em Atos, no Novo Testamento, sugira que ele saiu depois da morte do pai. Que confusão. É um detalhezinho. Curiosamente, uma versão antiga do texto, o Pentateuco Samaritano, diz que Tera morreu aos 145 anos. Aí as contas fechariam direitinho. São essas nuances, né? Mas o ponto principal é que a morte de Tera em Harã fecha um ciclo e deixa Abrão livre, por assim dizer, pronto para receber o chamado direto de Deus que vem a seguir. Uau, quanta coisa nesse capítulo! Começamos com a humanidade toda junta em Babel, num projeto de autoglorificação que acaba em caos e dispersão. Uma lição e tanto. Depois, passamos por essa genealogia, que parece um corredor estreito nos levando pelas gerações de Sem até a família de Tera, o fio condutor. E por fim, essa família em movimento, saindo de Ur, mas parando em Harã, onde o patriarca Tera morre. Então, juntando tudo isso que a gente tira desse capítulo, olhando para o quadro geral de Gênesis. Olha, se a gente conectar os pontos, Gênesis 11 mostra um contraste muito forte. Babel vira esse símbolo da tendência humana à autossuficiência, ou rebelião contra Deus, que, ironicamente, leva à divisão, à incompreensão. A confusão de línguas é mais do que só idiomas diferentes, né? É uma quebra fundamental de entendimento. Sim, uma quebra de conexão. Por outro lado, a genealogia mostra a persistência do plano de Deus, mesmo nesse cenário de dispersão. Deus não desiste do projeto humano, mas foca numa linhagem específica, a de Sem, por onde a história da redenção vai caminhar.
Ah, que interessante essa visão. E a migração de Ur, a parada em Harã, tudo isso prepara o cenário geográfico e familiar para o chamado de Abrão, que vai inaugurar uma nova fase na relação de Deus com a humanidade. É a transição da dispersão universal para o foco numa família que, segundo a promessa, seria uma bênção para todas as outras. Muito bom. Isso nos deixa com uma pergunta interessante no ar, né? O texto fez questão de registrar, bem ali no finalzinho do capítulo, a esterilidade de Sarai. Sim, no versículo 30. É enfático. Essa informação está ali como uma pedra no sapato, logo antes do capítulo 12, onde Deus vai chamar Abrão e prometer fazer dele uma grande nação. Fica a reflexão. Como será que esse obstáculo, essa impossibilidade humana tão clara, deve colorir a nossa leitura das promessas que estão por vir e dos desafios que essa família vai enfrentar? Excelente ponto para a gente pensar enquanto continua essa jornada pelo Gênesis. A tensão já está estabelecida.